distração, o mal da humanidade. Talvez não seja exatamente o mal, um dos males, assim como a preocupação, assim como a inveja, assim como a ganância, assim como a cobiça, né? Existem males, mas com certeza a distração é um mal. E como qualquer bom pregador, a gente tem que consultar o Google para poder ver a definição que o Google traz. O que é a distração? O estado de quem está completamente voltado para si mesmo. Meu irmão, imagine se Deus estivesse distraído, estivesse voltado completamente para Ele mesmo e esquecesse de você. A Bíblia chega a afirmar lá em Isaías 49 que mesmo que uma mãe viesse a se esquecer do filho que amamenta, contudo o Senhor jamais esquecerá de você. Não tem como Deus se esquecer de você. Ele não vai ficar tão envolvido com Ele mesmo, com a sua glória, com a sua majestade, com a sua magnificência, com o seu poder, que vai se distrair e não vai olhar para a sua causa, para a sua dor, para a sua dificuldade, para o seu sofrimento. Ele é um Deus que está presente com você a cada dia. Jesus não disse assim: eis que eu estou convosco todos os domingos pela manhã até a consumação dos séculos, lá na nova igreja, no culto das 10h30. Não, eis que eu estou convosco, eis que eu estou com vocês todos os dias. Querido, que bom que você sabe que esse Deus que está agindo na sua vida agora, nesse momento, que está impactando você com a sua presença, vai estar com você amanhã de manhã, vai estar com você na terça-feira, vai estar com você na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo. Quer você volte à nova, quer você não volte, Ele vai continuar com você. Ele não depende que você esteja num lugar, Ele não depende que você esteja num templo, Ele não depende que você esteja numa igreja, no lugar onde se reúne, onde acontecem reuniões, para estar com você. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Também distração é falta de atenção. Hoje nós temos aí a síndrome de déficit de atenção, né? Síndrome SDA, síndrome de déficit de atenção. Quantos aqui tem essa síndrome? Você não tem, não levante a mão. Alguém foi tentado. Cara, déficit de atenção, você não consegue prestar atenção nas coisas. Distração, ali também fala de alheamento, você está alheio às coisas. A abstração, uma pessoa abstrata, parece que os pés não estão no chão, parece que fugiu desculpa ali, a palavra está errada, é etimologia, não é etimologia não, tá? Etimologia é a origem da palavra distração, que é do latim distraction, ponto onis, que significa separação, ou desligamento. Distração também é sinônimo de alinhamento, diversão, divertimento, entretenimento, passatempo, desatenção e inadvertência. Agora tem aqui uma lista: significado de distração, falta de atenção, já falamos, irreflexão, esquecimento. Quantos aqui de vez em quando esquece? Seja honesto, você nunca esquece nada? Aliás, deixa eu mudar. Quantos aqui nunca esqueceram nada jamais na sua vida? Levante a sua mão para você orar por nós depois, no final da reunião. É do homem esquecer. Quantos esqueceram, os maridos esqueceram da data do aniversário da esposa? Meu Deus, pecado mortal. Olha ali, alguém já está se condenando aqui. Meu irmão, vai, não peques mais. Aleluia. Estás perdoado. Receba a dádiva da não condenação. Cara, a data de casamento. Eu sou uma pessoa muito atenta. Eu tenho um negócio com datas. Eu acho que é quase que uma obsessão, né? E eu gosto de comemorar. Eu sou um cara que gosto de celebrar datas. Então todo ano a gente celebra. Dia 2 de janeiro, o aniversário da minha esposa. Está chegando, viu, gente? Vai preparando aí. 2 de janeiro, aniversário da Suede, né? Depois, dia 26, a gente celebra uma coisa muito legal. A gente celebra a primeira vez que a gente foi pai em toda a vida, que foi o nascimento do nosso primeiro filho, o filho primogênito, dia 26 de janeiro. Depois nós temos dia 5 de março, foi quando nós olhamos um para o outro e dissemos assim: vamos orar para ver se Deus confirma
a bênção dele sobre a nossa relação. Aí, depois de 5 de março, a gente passa para 5 de abril, que foi quando nós conversamos e dissemos assim: cara, Deus confirmou, vamos começar a namorar. Aí, dia 5 de junho, nós ficamos noivos. E aí, dia 11 de dezembro de 1982, nós nos casamos. Ou seja, nós vamos completar agora 36 anos de casado. Irmão, tem 36 anos que eu tenho o privilégio de ter a Suedna como a minha esposa. Privilégio. É uma declaração de amor, bem, viu, tá? 36 anos de bênçãos, obviamente de enormes desafios que todo relacionamento impõe enormes desafios. E a gente costuma dizer o seguinte: cara, se você não está disposto a crescer e a romper limites e a se expandir interiormente, por favor, não case. Porque casamento é sinônimo de crescimento, de rompimento de limites, de expansão, sabe, do interior. Uma expansão assim que acontece às vezes até a fórceps. Mas no casamento você cresce, no casamento você amadurece. No casamento você se estrutura e se organiza interiormente, dependendo, obviamente, da postura que você tiver. Tem que ser uma postura de fé, tem que ser uma postura de certeza absoluta que ela é a mulher da sua vida, ele é o homem da sua vida e não há outro. Não há possibilidade, não se distraia olhando para outro ou para outra. Cuidado com essa distração. Invista no seu cônjuge. O melhor de Deus está ali do seu lado. O melhor de Deus dorme com você todas as noites. O melhor de Deus acorda com você todas as noites, todas as manhãs, desculpe. Divertimento, desvio de valores e por aí vai. Temos na Bíblia inúmeros casos de pessoas que se distraíram em algum momento de suas vidas e de suas trajetórias. Algumas acabaram perdendo o tempo e outras perderam o rumo e o propósito de Deus para suas vidas. Por incrível que pareça, coisas boas, com motivações boas, também podem se tornar distração, se não estiverem conectadas ou debaixo de um propósito claro, definido e estabelecido por Deus. E eu vou provar isso para você, né? A gente vai para o nosso primeiro exemplo aqui. Os judeus ortodoxos. Quem são os judeus ortodoxos? São os judeus religiosos que os fariseus, os saduceus, os escribas da época, quando Jesus veio, na época em que o evangelho foi vivido por Jesus, eles estavam apegados à lei, eles não estavam abertos para o novo de Deus. Quantos estão abertos para o novo de Deus? Não é sempre fácil, porque às vezes a gente se apega a determinadas doutrinas e a determinados tipos de pensamentos e a uma religiosidade, a um legalismo e a tradições e a certas ortodoxias, e aquilo nos prende e nos impede de até mesmo nos abrir para o novo de Deus. Meu irmão, eu quero declarar que daqui até o final do ano o novo de Deus vai acontecer na sua vida. Esteja aberto para o novo de Deus. Esteja aberto para o inédito de Deus acontecer na tua vida. Algo inédito que nunca aconteceu. Então Jesus veio com uma doutrina, com um ensinamento que batia com o ensinamento dos fariseus. E depois os apóstolos perpetuaram esse ensino a respeito da graça, de que a partir da nova aliança, a salvação não era mais por méritos pessoais, não era na base da meritocracia. A antiga aliança é o seguinte: eu obedeci, eu mereço, então o Senhor me abençoa. Eu não obedeci, eu não mereço a bênção, então a maldição vem sobre a minha vida. Graças a Deus. Diga à pessoa que está perto de você: nós não estamos mais debaixo da velha aliança, nós somos gente da nova aliança. Nós somos gente da nova aliança. Nós estamos no período da graça. Foi inaugurado em Jesus o período da graça. O Espírito Santo desceu em Pentecostes e inaugurou um novo período na igreja. E eles estavam ali, olha o que a Bíblia diz, Romanos 10, a respeito desses judeus. Sei da dedicação deles por Deus, eles têm zelo por Deus. Uma outra tradução diz isso. Eu testemunho que eles têm zelo por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. É um zelo que não tem entendimento.
É um zelo debaixo de um espírito de ignorância, falta de revelação, falta de conhecimento. Olha só, por quê? Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei. Recusam a maneira de Deus, pois o fim da lei é Cristo, todo o que nele crê é declarado justo. Então Jesus veio, cumpriu a lei, era necessário isso. Para terminar, para finalizar esse período da lei, alguém veio, cumpriu cabalmente a lei. E é óbvio que nós não estamos falando que a graça ela contradiz a lei. A lei não diz assim, não matarás, e a graça diz, matarás. Não, não. A graça continua dizendo, não matarás. A lei diz, não roubarás, a graça continua dizendo, não roubarás. Só que a maneira de você praticar o que a lei diz é diferente. Não é mais pela sua própria força, pela sua própria capacidade, no seu próprio mérito. Eu vou pagar o preço. Existe muito essa expressão aí pelas igrejas afora. Você tem que pagar o preço. Meu irmão, eu não tenho que pagar o preço nenhum, porque Jesus já pagou todo o preço que era necessário pagar. Alguém que acredita nisso, diga aleluia. Ele já pagou o preço. Ele já fez tudo. Não, você não tem mais que ficar orando e jejuando e obedecendo para que então Deus se desperte a seu favor, se sensibilize pela sua obediência, pela sua oração, pelo seu jejum, pela sua leitura da palavra, e então diga agora você merece. Meu irmão, Deus sabe que nós não merecemos. Se nós vamos orar, se nós vamos jejuar, se nós vamos ler a palavra, e se nós vamos andar em obediência, não é para sermos justificados, porque justificados nós já fomos quando cremos em Jesus. Então eu costumo dizer o seguinte para as pessoas às vezes que tem dá um nó na cabeça. Eu digo assim, na nova aliança, na velha aliança você obedecia para ser abençoado. Na nova aliança você obedece porque você já foi abençoado. Na velha aliança a obediência era raiz. Na nova aliança a obediência ela é fruto. Ela continua sendo importante? Sim. A Bíblia diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Esse espírito de obediência é que nos leva a ser guiados pelo Espírito Santo. Se você não tem esse espírito de obediência, se eu não tenho esse espírito de obediência, como é que o Espírito Santo poderá me guiar? Se eu não tenho essa obediência. Mas essa obediência não é em prol da salvação. Essa obediência não é em prol da vida eterna. Não é em prol do perdão pleno e definitivo dos meus pecados, porque isso já aconteceu na cruz do Calvário. Então cuidado com essa distração de achar que você tem que fazer por merecer. Isso é uma distração. Eu tenho que fazer por merecer. É óbvio que quando você nasceu de novo e você agora ganhou uma nova natureza, essa nova natureza ela vai ter frutos bons, mas não vai ser algo pesado. Quantos entendem que a vida cristã ela precisa de ser vivida com leveza? Não é leviandade. Não é leviandade. Não é de uma maneira inconsequente e irresponsável. Nós não estimulamos isso, nós não pregamos isso. Mas se a coisa está pesada, o jugo da lei, ele pesa. Sabe, essa questão de você depender dos seus próprios esforços, isso é muito pesado para você, querido. Não dependa dos seus esforços para ser um vencedor. Dependa dos esforços de Jesus. Ele já te tornou o vencedor a partir da sua morte e ressurreição. Glória a Deus. O próprio Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo, ele tinha um zelo, mas ele se distraiu. Ele se distraiu com a religiosidade, ele se distraiu com a tradição dos seus pais, dos seus antepassados. Ele estava distraído, ele tinha uma boa intenção, ele queria servir a Deus, ele queria sinceramente fazer a vontade de Deus, como talvez você e eu. E às vezes nessa sinceridade a gente não inquire, a gente não investiga para saber como eu posso usar esse zelo para fazer a vontade de Deus. Não é porque você quer fazer a vontade de Deus que você tem que arregaçar a manga e fazer do seu jeito. Você tem que entender a maneira bíblica de servir a Deus. Então Paulo, ele diz assim para os Gálatas: vocês sabem como eu era quando eu seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus e não media esforços para destruí-la. Desculpe ali, né? Não é média, não media esforços para destruir a igreja.
Paulo entendia, ele tinha uma convicção plena, ele tinha um pensamento formado, estruturado, de que a igreja era uma praga, os cristãos eram uma praga, então ele estava a serviço de Deus para destruir essa praga. Era o pensamento de Paulo. E ele recebeu cartas ali das autoridades de Jerusalém para ir para Damasco, para poder perseguir a igreja, para poder torturar, para poder prender, se preciso matar, como aconteceu com Estevão. Ele consentiu com a morte de Estevão. Ele estava distraído pela religiosidade. Meu irmão, por isso que nós não pregamos religião aqui na Nova, nós pregamos um relacionamento vivo com o nosso Pai, com o nosso Abba, uma conexão direta com Ele pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Jesus. Cada um de nós, você e eu, temos acesso a um relacionamento, a uma conexão com o Pai. Não via religião, não via religiosidade, não via liturgia, rituais e ritualismos, ou cerimoniais, mas via sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, o véu foi rasgado, e cada um de nós tem livre acesso à sua presença. Eu superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso. Você entendeu que uma boa intenção não resolve a situação? Ele era muito zeloso, ele tinha uma boa intenção, ele queria preservar os valores da religião judaica, mas ele entrou numa fria, ele entrou num caminho sem volta, ele entrou num caminho de equívoco, de engano, de mentira. Marta, irmã de Maria, outra que se distraiu. Irmãos, a gente sabe que todos nós estamos sujeitos, e é bem provável que todos nós nos identifiquemos com cada um desses casos que tem sido colocado aqui. É bom saber, porque a Bíblia diz que o que foi escrito é para o nosso exemplo, para que nós possamos aprender. Aprender com os erros dos outros é melhor do que aprender com os próprios erros. A sabedoria diz que quando o outro erra, você pode aprender com o erro do outro sem precisar de errar. O ditado popular é o seguinte: o sábio aprende com os erros do outro, o inteligente aprende com os seus próprios erros, o ignorante não aprende com o erro de ninguém. O estúpido, o tapado, o cego, o insensível, o obstinado, teimoso. Fala para o teu irmão com muita suavidade: para de ser teimoso, para de ser teimosa, para de obstinação, para de insensibilidade, para de ignorância, para de ignorar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Meu irmão, vai para a palavra para entender e discernir a vontade de Deus para a sua vida em todas as áreas. A maneira pela qual você deve viver todas as áreas da sua vida está na palavra. Não há motivo para a ignorância, não há desculpa para a nossa ignorância, não há desculpa para a nossa distração, porque nós temos recursos maravilhosos, temos o Espírito Santo que habita no nosso interior. É aquele GPS que diz assim: olha, não entra aqui não, você está entrando, não entra não, vai reto, ou entra aqui. Espírito Santo para te mostrar. Cara, o que aconteceu com Marta? Ela se envolveu em muitos serviços, com Marta, né, a irmã de Maria. Ela se envolveu com tanto serviço, que isso pesou. É aquele tipo de pessoa ativista. Cuidado, o ativismo é uma distração. Às vezes você pensa assim: cara, eu tenho habilidades e dons incríveis, então eu posso trabalhar na geração nova, eu posso trabalhar com os casais, eu posso trabalhar com os jovens, eu posso trabalhar na produção, eu posso trabalhar na recepção, eu posso liderar um grupo de conexão. Você vai morrer de tanto peso. Nós queremos que você envolva sim em algum ministério, em alguma atividade, ou 2 até, talvez até 3, mas não inicie frentes de trabalho que você não vai aguentar, e depois fica reclamando: ninguém me ajuda. Cara, ninguém pediu. Desde que Jesus entrou na casa de Maria e Marta, ninguém pediu para Marta ir para a cozinha, ninguém pediu para Marta ir lá arrumar o quarto, ninguém pediu para Marta ir lá arrumar o banheiro, e arrumar a toalha, e arrumar, quem sabe, o sabonete para Jesus tomar banho, e as coisas, e ela ficou envolvida em muitas atividades, e isso gerou uma distração, e ela ficou ansiosa, e ficou pesado para ela.
Mais uma vez eu quero te afirmar, a nova, ela prega um evangelho de leveza, um evangelho descomplicado, descontaminado. Se a coisa está começando a pesar para o seu lado, tem alguma coisa que não está funcionando, você está começando a se distrair. Alguém recebe isso, gente? É sensível. Se o seu casamento está começando a ficar pesado, tem alguma coisa que não está certa. Se a tua relação com os teus filhos está começando a ficar pesada, tem alguma coisa que não está no eixo. Eu posso afirmar isso para você. Porque não é a vontade de Deus que os nossos relacionamentos interpessoais sejam pesados, sejam como fardos atados em nossas costas. Absolutamente. Deus quer que nós tenhamos paz. Deus quer que cada um de nós seja instrumento de edificação e fortalecimento uns aos outros, e não de peso. O teu marido não pode ser um peso para você, a tua esposa não pode ser um peso, o teu pai, a tua mãe, o relacionamento com eles não pode se tornar um peso. Discirna isso em Deus, ore, se sensibilize na presença do Espírito Santo, busque entender o que precisa mudar para que novamente a leveza do Evangelho se estabeleça nos seus relacionamentos. Alguém está me ouvindo aí, gente? Aleluia. Então profetiza para o irmão que está perto de você, Deus quer leveza nos seus relacionamentos. Ih, pastor, essa palavra chegou tarde, já está tão pesado o meu relacionamento com a minha esposa. Essa palavra chegou tarde, já está tão pesado o meu relacionamento com o meu chefe, com os meus funcionários, meus subalternos. Já ficou, sabe, o ambiente já está desconfortável. O ambiente já está insuportável. Pede perdão, volta do zero, pede perdão para o seu filho, pede perdão para a sua filha, pede perdão para o seu cônjuge, pede perdão para o seu pai, para a sua mãe, pede perdão para o seu líder, para o seu subalterno, pede perdão para o seu colega. Começa do zero, restaura relacionamentos. Deus diz que nós devemos perdoar até 7 vezes 70. Até 7 vezes 70. Qual foi a última vez que você perdoou alguém? Qual foi a última vez que você pediu perdão? Porque você machucou, você feriu, você invadiu talvez a privacidade de alguém. Onde está a sua humildade para lavar os pés das pessoas que vivem ao seu lado? Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro ficou super constrangido com aquela atitude de Jesus e quis impedir e disse, não, de jeito nenhum. Que é isso? Você é pastor, você é mestre, você é Senhor, você é o Messias. E ele disse, realmente eu sou o Senhor e mestre, e eu lavo os pés de vocês. Eu não tenho nenhum constrangimento em lavar os pés de vocês, eu não tenho nenhum problema em servir vocês, eu não tenho nenhum problema em me disponibilizar para ser útil a vocês. Você tem sido útil nos seus relacionamentos? Ou você é uma pessoa apenas que cobra, que pressiona as pessoas a darem resultados para você? Onde está o amor fraternal? Onde está aquela parte do versículo da Bíblia que diz, aquele versículo da Bíblia que diz que nós devemos preferir em honra uns aos outros, honrar uns aos outros? Não importa se está acima, se está ao lado, se está embaixo, a Bíblia nos convoca e nos estimula e nos encoraja a honrar uns aos outros, a tratarmos com honra, com respeito. Não importa se tem 5 anos de idade. Eu lembro uma vez que eu fui disciplinar um dos meus filhos, e eu fui assim meio desmedido. Quando eu fui levantar a mão, Deus falou assim, olha o respeito. Falei, caraca, com um filho de 4 anos, o respeito. Olha o respeito. Eu amo. Eu não quero que você o discipline de qualquer maneira. Discipline com amor, discipline com honra, discipline com respeito, discipline para edificação, corrija para fortalecimento da identidade dele. Um dia descobri que um dos nossos filhos estava mentindo, chamei e disse, o que está acontecendo com você? Por que você está mentindo? Você sabe por que o papai está estranhando você mentir? Porque você não é mentiroso. Você não é mentiroso, e fui falando isso, você não é mentiroso. Na sua identidade não existe lugar para esse traço, para esse tipo de atitude. Meu filho, você tem compromisso com a verdade. Cara, que legal.
Você sabe que é o que Deus faz conosco? Ele fortalece a sua identidade. Interessante, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9, justamente falando sobre mentira, o apóstolo Paulo diz à igreja lá em Colossos, aos santos de Colossos, ele diz o seguinte: não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Vocês não precisam mais se sujeitar a esse estilo comportamental, porque a nova identidade que vocês têm dá o direito de vocês se comportarem dignamente. Uau! Vocês já se revestiram de uma nova identidade. Quantos aqui são nova identidade em Cristo? Quantos aqui são nova criatura? Quantos aqui têm a natureza do próprio Deus no seu interior? Meu irmão, naturalmente, se você valoriza, e se você fortalece isso, e se você reforça isso no seu espírito, no seu íntimo, isso vai gerar comportamentos aprováveis ou aprovados, bons comportamentos. Não deixe, pelo contrário, que os comportamentos tentem definir a sua identidade. É a sua identidade que tem que definir o seu comportamento. Alguém recebe isso aí, gente? Ah, pastor, eu tenho me comportado mal, então acho que eu não nasci de novo. Eu acho que eu não sou nova criatura. Eu acho que o Espírito Santo... Aí você vai começar a dar espaço para ouvir vozes que não são a voz do seu bom pastor. São vozes de estranhos, tentando te convencer de que você é uma coisa que de fato em Cristo você já não é mais. Você já não é mais velha criatura. O velho homem foi crucificado com ele na cruz. Eu preciso avisar você nessa manhã que você morreu com Jesus, que você ressuscitou com ele, que você está assentado com ele em lugares celestiais, reinando em vida acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, como também no vindouro. Meu irmão, você está assentado com ele à destra de Deus, porque você está nele. Você reina, os seus inimigos estão todos debaixo dos seus pés. Essa é a sua posição espiritual. Não negocie a sua posição por causa de esporádicos comportamentos reprováveis. Começa a falar para esses comportamentos: vocês não fazem parte de mim, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu não vou me distrair com vocês. Tem muita gente distraída por causa do seu comportamento. É como se o diabo estivesse dizendo para você: você não vai conseguir vencer esses hábitos errados. Isso vem desde a sua infância, aliás isso vem do seu pai, aliás isso vem do seu avô, aliás isso vem do seu bisavô, e você não tem como se livrar disso. Mentira, mentira, mentira e mentira. Eu sou livre em Cristo. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sou cidadão agora não mais do mundo, eu sou cidadão do reino de Deus. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova identidade. E eu vou trabalhar em cima dessa nova identidade, até que os frutos apareçam. A Bíblia diz, Jesus disse: pode uma árvore má produzir frutos bons? Ou pode uma árvore boa produzir frutos maus? Claro que não. Não é uma questão de raiz, é uma questão de natureza. Então qual foi o problema de Marta? Ativismo. E Jesus falou para ela: faz uma coisa de cada vez, Marta. Faz uma coisa de cada vez. Uma coisa por vez. Eu sei que você consegue fazer muitas coisas no dia, mas eu vou te dar uma prioridade todos os dias. A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias é se conectar com Deus. Cara, você tem esse privilégio, é um direito que te foi conquistado. Você tem livre acesso. Conecte-se a Deus. Eu não sei se você vai ter que gastar 1 hora ou 10 minutos. A eficiência não está na quantidade, a eficiência está na qualidade, na intensidade da conexão. A intensidade da sua entrega nessa conexão, a intensidade da sua rendição, da sua consagração, essa intensidade, esse fogo, essa paixão que queima e arde no teu coração é que vai produzir resultados. Não é a quantidade: orei 1 hora, cara, mas não adiantou nada, foi uma oração religiosa, uma oração pro forma, uma oração mecânica, uma oração ritualística, uma oração de aparência. Você não tocou os céus, você não se conectou ao coração do Pai para aquele dia, você não despertou o Espírito Santo para uma parceria dizendo assim: Espírito Santo, cara,
tu está dentro de mim, vamos lá, eu preciso ser guiado por você. Me dê sensibilidade para perceber o menor dos seus movimentos e estímulos dentro de mim. Aleluia. Tem alguém me entendendo aí, gente? Estou falando português? Aleluia. Que bom. Davi, o rei de Israel. Gente, eu fico muito feliz. Desculpe a minha franqueza. Da Bíblia colocar, desculpe também mais uma vez a minha franqueza, os podres de Davi, os erros de Davi, as deficiências de Davi. Sabe por quê? Porque Davi, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, e o cara se distraiu. O distrair é do homem, o permanecer na distração é que é o problema. Que Deus te dê a capacidade de você detectar rapidamente: opa, estou distraindo, estou entrando numa confusão que não é minha, estou entrando numa discussão com a minha mulher aqui que não vai para lugar nenhum, estou entrando numa confusão aqui com os meus filhos que não vai para lugar nenhum, estou entrando numa linha de raciocínio aqui que não vai, voltando, resetando, zerando, recalculando a rota, cara, não vou distrair. Não vou me distrair com trabalho, não vou me distrair com dinheiro, não vou me distrair com sensualidade, não vou me distrair com inveja, não vou me distrair com ódio, não vou me distrair com amargura, com ressentimento. Quantos estão presos a essas distrações? E Davi, ele se distraiu 2 vezes, muito claramente, e nas 2 vezes que ele distraiu, 2 pessoas morreram. E as 2, por coincidência, o nome começa com a letra U. Urias você já sabe, né? Agora, e esse aqui? Uzá. A Bíblia fala que quando assumiu o governo, Davi, ele resolveu trazer de volta a Arca da Aliança, porque no período do governo de Saul, a Arca da Aliança estava esquecida. Primeiro lá com os filisteus, depois estava lá na tribo de Judá, na casa de um homem chamado Aminadab, e Saul simplesmente não deu bola para a arca. Mas Davi, o primeiro ato governamental de Davi foi trazer de volta a arca, porque ele imaginou o seguinte: cara, eu sem a presença de Deus, o meu governo vai falhar, o meu governo não vai prosperar, a minha vida não vai para frente, a minha família não vai para frente sem a presença de Deus. E a arca simbolizava, representava na antiga aliança a própria presença de Deus. Alguém está comigo aí? A arca da aliança representava a própria presença de Deus. Então ele resolveu trazer de volta. Só que Davi, nessa boa intenção, ele esqueceu de consultar as escrituras sagradas. Esqueceu de consultar ali os juízes, os sacerdotes, os doutores e os entendidos da lei, para saber a maneira apropriada de trazer a arca. E ele fez do modo dele. Ele comprou um carro novo, ele montou uma carroça nova, com bois novos, uma carroça linda, 0 quilômetros, automática, né? Tração nas 4 rodas, assim, um carro de bois, uma carroça maravilhosa. Quando chegaram à ilha de Nacon, 1 Crônicas 13:9, os bois que puxavam esse carro, essa carroça, tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque a arca, ela se moveu, quando os bois tropeçaram, ela estava quase que sendo lançada abaixo, e Uzá disse assim: não, arca, o seu lugar é aí, em cima do carro novo. E por causa dessa irreverência, ele foi fulminado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, ele o matou por haver tocado na arca. Ninguém podia tocar na arca, ela tinha argolas, digamos que isso aqui seja a arca, ela tinha argolas nas laterais, para que se enfiasse uma vara, e 4 homens a levassem nos ombros, e ele morreu ali mesmo na presença de Deus. Aí, passado esse episódio, Davi, ele fez uma oração interessante: como trarei a minha arca do Senhor? Ele expressou dependência de Deus. Ele não desistiu do projeto. Não desista do projeto que Deus colocou no teu coração, na primeira ou na segunda resistência, meu irmão. Talvez o teu projeto vai ter mais do que 1, 2 ou 3 resistências, o que não significa que ele não veio de Deus. Alguém diga aleluia a isso? Cara, eu estou falando profeticamente como se eu estivesse conversando com você pessoalmente.
Se a tua ideia, se o teu sonho, se o teu projeto ainda não deu certo, não significa que ele não veio de Deus, significa que ele está sofrendo resistência por situações, que pode ser uma distração, pode ser talvez o mundo espiritual que está se levantando. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi, também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém a não ser os levitas levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. E Davi então, com muita humildade, ele reconhece o seguinte: vocês são os chefes das famílias levitas, consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Aí ele termina dizendo assim: a ira do Senhor me irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Isso é uma distração. Quando você tem um projeto que você crê que é de Deus, que queima no teu coração, você tem uma visão, você tem uma ideia que te traz paz, que te traz assim um entusiasmo, uma empolgação enorme, e você já começa a fazer da sua própria maneira. Meu irmão, quando Deus te colocar uma visão, peça para Ele mostrar como essa visão será executada, como que esse projeto se tornará viável e será executado. Aí Davi disse que nós não consultamos para entender qual era o modo apropriado. Você quer ver o seu casamento dando certo? Entenda qual é o modo apropriado de conduzir o seu casamento. Existe um modo apropriado. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vai funcionar. Não vai funcionar se o marido chegar lá e abrir lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22, e diz assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Está vendo, mulher? Olha o que Deus está falando com você. Lembra da palavra da semana passada? Eu preciso mudar? Você pode continuar dizendo isso? Eu preciso mudar. E eu posso garantir uma coisa: quando você muda, as outras coisas vão sendo mudadas. As outras coisas mudam. As outras pessoas vão mudar. Não fala para ninguém não, é um segredo, tá? Se você mudar, tudo ao seu redor vai mudar. É segredo. Não fala para o pessoal da internet, pelo amor de Deus. Davi, o rei de Israel e Urias, a gente vai terminar aqui falando sobre esse triste episódio que começou numa distração e que levou a um pecado grave. Primeiro do adultério, depois o pecado do assassinato de Urias, do homicídio de Urias, por um plano maquiavélico, maligno, no coração do rei Davi. 2 Samuel 11, de 1 a 5, preste atenção aqui. No começo do ano, época em que os reis costumavam a ir à guerra, olha a primeira distração de Davi. Era um tempo em que os reis costumavam ir à guerra. Quem era o rei de Israel? Davi. Então ele se distraiu, porque ele tinha que estar indo para a guerra. Davi tinha que ir para a guerra. Meu irmão, existem guerras que você não pode delegar para mais ninguém. Existem guerras que são suas, pessoais. Não adianta você mandar outras pessoas. Eu vou descansar. Não, essa pessoa vai cuidar. Isso não funciona no reino dos céus. Davi enviou Joanesburgo, meu Deus do céu. Enviou para Joabe, desculpa ali, tá? É o corretor ortográfico. E eu me distraí não corrigindo. Então, é maravilhoso exemplo aqui na palavra de distração, né? Maravilhoso exemplo. E as tropas israelitas para lutar. Não tem nada a ver com Joanesburgo. Eu acho que Joanesburgo nem existia ainda na África do Sul, tá? E as tropas israelitas para lutarem contra os atônitas. Meu pai! Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Não eram os atônitas não, viu, irmãos? Eram os amonitas. Olha a distração, olha a distração. Vocês estão entendendo o que é distração? Na prática. Olha que aula prática, irmãos. Olha que pregação prática. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Distração. Tudo começou com uma distração. Vamos lá.
Certa tarde, Davi se levantou da cama. De tarde, Davi na cama. Tudo bem, ele é rei, ele merece, ele tem direito. Mas, sabe, um rei não devia estar dormindo à tarde. Ele dorme de manhã até um certo horário, toma um café, depois ele vai despachar no palácio. Mas tudo bem, não vamos julgar o nosso irmão. E foi caminhar pelo terraço do palácio, foi dar uma volta, né? Dar uma distraída na cabeça, foi olhar para ver as coisas. E ele viu muitas coisas legais, ele viu talvez montes, ele viu jardins bonitos, e de repente ele viu a garota da laje. Como diz o pastor Maurício Fragale, copiei dele, né? Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Eu não sei como é que era isso, se era banho público, não entendo. Alguém me explique, por favor, ou se quando os maridos iam à guerra, as mulheres tomavam banho público, porque não tinha homem nenhum na cidade. Cara, você sabe que esse terraço do palácio tem um nome hoje? Terraço do palácio hoje tem o nome de internet. Esse é o nome do terraço do palácio, onde você está passeando, você está vendo as coisas, você está pesquisando, daqui a pouco você começa a ver o que você não deveria ver, e começa a entrar onde você não deveria entrar, e começa a se envolver com quem você não deveria se envolver. Não são poucos os depoimentos, os feedbacks que a gente recebe de pessoas dizendo: eu estava lá trabalhando. Cara, se tem uma coisa danada para distrair, a tal da internet. Eu me distraio. Eu estou lá assim, eu vou lá querer olhar alguma coisa na Bíblia lá, virtual. Aí de repente eu vejo que no WhatsApp alguém mandou uma mensagem. Bom, antes de ir na Bíblia eu vou aqui no WhatsApp. Aí vou no WhatsApp, aí daquilo ali eu já vou lá, a pessoa, mandei um e-mail, aí eu vou lá para o e-mail, né? E eu falei: meu Deus, eu tinha que estar na Bíblia. Eu entrei aqui para poder ir na Bíblia. Já estou no WhatsApp já passei para o e-mail, do e-mail já passei para o Messenger, já vou para o Instagram, já vou para o Twitter. Meu pai, aí eu termino no Facebook, glória a Deus. Nada contra a internet. Internet é ferramenta de trabalho, é ferramenta de ganhar dinheiro. Nada contra a internet, nada contra o terraço do palácio. Mas é como você está lidando com o terraço do palácio. É o que você está fazendo ali. Se é um lugar para você olhar uma vista maravilhosa e contemplar Jerusalém e ver ali, talvez até conquistas do seu governo, não tem problema. Ainda que haja um pouco de orgulho nisso, mas tudo bem. Agora já começou a olhar e já começou a querer ver que não deveria, coisas que não deveria querer ver. Uma outra distração. Mas até aí tudo bem. Eu vi, cara, deixa eu voltar a compor os salmos, né? Davi poderia ter voltado. Caramba, eu estou só no salmo 100, ainda tem mais 50 para eu compor, então deixa eu voltar, porque são 150 salmos. Se distraiu, mandou perguntar: e a mulher? E aí no momento em que ele soube que a mulher era casada, final de papo. Ainda que ele fosse um homem casado ou mal casado, a gente não sabe direito quem eram os esposos de Davi. Ele tinha filho com tantas mulheres. O cara tinha uma vida meio desorganizada, viu? Se tinha uma área que Davi era distraído, era nessa área de moralidade, de mulher. Ele era distraído, o cara meio distraidão. Cuidado, hein? Cuidado com essa distração. Aí foi lá e mesmo assim mandou chamar a mulher, coabitou com a mulher. Cara, ele teve um caso com aquela mulher, a mulher foi embora. Ele não ficou tendo caso com ela todos os dias, foi só um caso. Deitou com ela um dia, a Bíblia diz isso. Aí depois de muitos dias a mulher mandou um aviso para ele: cara, aquela noite foi o suficiente para me engravidar. Aí Davi falou assim: caramba, tem que mandar o marido vir correndo para poder resolver a situação. Quer dizer, ele já estava em pecado, a distração fez ele mergulhar no pecado. Daqui a pouco ele programou a morte do marido da mulher, Urias, que era um soldado do seu exército, homem fiel, leal, e mandou uma carta para Joabe, o comandante, pelas mãos do próprio Urias, e Urias entregou para Joabe.
E a carta dizia: coloque Urias na parte mais intensa da guerra e deixe ele lá, sem cobertura. E você sabe, Urias morreu. Cuidado com a sua distração, porque ela pode te levar para um buraco. Começa com distração, gente. Começa na distração. Então eu diria o seguinte: ser distraído é quase que inevitável. Você teria que ser muito assim do time de Jesus para não ser distraído. E eu quero dizer mais uma vez para você, enquanto eu estou lembrando aqui: Deus, Ele é absolutamente focado. Deus é absolutamente centrado no propósito e no plano que Ele tem para a sua vida. Deus é absolutamente focado no cuidado que Ele tem para com a sua vida. Ele não se distrai. Eu queria que você desse esse recado para o teu irmão aí. Deus não se distrai a teu respeito e a meu respeito. Ele não se distrai. Senhor, o Senhor deve estar distraído lá com a guerra no Oriente Médio. É o seu povo, Israel, lá está envolvido lá mais uma vez. O Senhor não deve estar tendo tempo para cuidar de mim. Não, Deus tem tempo para cuidar de você, e com muita qualidade. Com muita qualidade. E aí vai. Nós já lemos aqui. Íamos falar sobre Lia, que também se distraiu. Lia foi o caso típico do estado de quem está completamente voltado para si. O Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Ela ganhou um presente de Deus, que foi a fertilidade, e começou a usar aquela fertilidade de modo não apropriado. Ela tentou mudar Jacó de todos os jeitos. Lia tentou usar desse argumento, desse dom, dessa bênção de ser uma mulher fértil, enquanto a irmã Raquel, que era uma concorrente, uma competidora do mesmo homem, ela não gerava filhos. E Lia então começou a ter filhos, e cada filho tinha um significado. O Senhor viu minha infelicidade, agora meu marido me amará. Eu vou mudar esse homem de qualquer jeito. Mulher, tira da sua cabeça essa obsessão de mudar o seu marido. Marido, tire da sua cabeça essa obsessão de mudar a sua esposa. Pai, mãe, você não muda nem o seu filho. Na infância, você tem uma autonomia maior. Na infância. Se você quer criar, se você quer educar, se você quer ensinar, se você quer imprimir um caráter do seu filho, aproveite essa primeira infância. Que os psicólogos dizem que até os 5 anos, meu Deus do céu. Outros são melhorzinhos, disseram que até os 7. Eu vou ser melhor com todos e vou dizer que até os 10. Depois que entra nos 11, 12, a adolescência, você esquece. Só Deus para mudar. E Deus não muda porque Ele quer, Ele muda porque a pessoa deixa Ele mudar. Nem Deus pode mudar você, se você não permitir que Ele te mude. Vocês estão entendendo isso? Então ela foi lá, versículo 32, mais um pouco, teve outro filho, chamou Simeão. O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Eu não sou mulher amada, meu marido não me ama. Engravidou pela 3ª vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Levi, pois certamente desta vez meu marido. Meu Deus, que obsessão por esse marido. Ela está percebendo que as armas não estão dando certo. As ações dela não estão sendo orquestradas de uma maneira harmoniosa. Cara, mas muito lindo o que acontece aqui no versículo 35. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Aqui ela parou de ficar distraída. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você quer uma vida sem distração? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu queria chegar nesse versículo. Cara, Jesus era muito focado. Não tinha espaço para distração na humanidade de Jesus. Não tinha espaço para distração na humanidade de Jesus. Não é para o divino, porque o divino não se distrai jamais, mas o homem Jesus conseguiu não se distrair, e a mesma unção que estava sobre ele, a mesma capacidade que estava sobre ele, está sobre mim e sobre você, para não distrair.
Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Vamos ficar em pé. E eu quero ler o último versículo com você, Romanos 8,14. Eu duvido que se eu conseguir praticar esse versículo, eu duvido que vai ter espaço para distração na minha vida. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos recebem o desafio nesta manhã de serem guiados pelo Espírito Santo? Só preciso te dar um aviso aqui. O Espírito Santo nunca vai te guiar para coisas que estão fora da palavra de Deus. O Espírito nunca vai dirigir e guiar você para princípios que estão fora das Escrituras Sagradas. O compromisso do Espírito Santo é te guiar naquilo que está escrito, naquilo que tem o carimbo da Bíblia, aquilo que é corroborado pela palavra de Deus. Pastor, eu estou sentindo, estou sentindo que o Espírito Santo está me guiando. Vai na Bíblia e confere para ver se tem base, se tem fundamento bíblico, para você não ficar imaginando que é o Espírito Santo, quando é um espírito de engano. E todos nós somos sujeitos a isso. Todos nós somos sujeitos a distrações. Irmãos, eu espero que de alguma forma essa palavra possa servir como um alerta. Não quero colocar um peso sobre você. Quero colocar apenas um entendimento, uma consciência. Que se você está envolvido em distrações, é melhor você dar marcha ré. É melhor você permitir o Espírito Santo recalcular a rota. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.